Nos convidou para esta vigília nesta noite de hoje. É uma oportunidade que nós temos, amados, de falarmos com o Senhor nosso Deus. A igreja, a noiva do Cordeiro, só tem vitória quando está caminhando de joelho. O povo de Deus, quando se prostra de joelho, não tem inimigo, não tem adversário que supera contra a noiva do Cordeiro. E o apóstolo Paulo, aqui na sua experiência, ele falava com a igreja, com o povo, recomendando: rogo-vos a Deus, que apresentei o vosso culto a Deus, o vosso culto racional. Rogo à igreja que orem, que fala com Deus, porque pode vir dias difíceis, pode vir dias maus, e nós só vamos vencermos se estiver de joelho na presença do Todo-Poderoso. Se nós olharmos para a Escritura, amados, os homens de Deus do passado, todos eles só obtiveram vitória porque caminhava de joelho com a boca no pó. O Senhor me lembrava esta semana sobre a vida de Daniel. Daniel, quando o rei naquela época baixou o decreto, ele teve vitória porque ele estava de joelho, clamando ao Senhor nosso Deus. E nós estamos vendo, amados, que nestes dias que estamos passando, as lideranças políticas estão tentando, lutando, amordaçar, calar a boca da igreja, fechar a boca dos cristãos, mas nós só temos ter vitória se estiver de joelho dobrado, falando com o Papai do céu. Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar vitória. Nós vemos que o apóstolo Paulo, um homem que sofreu muito pelo amor ao Evangelho, antes dele conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador, ele perseguiu a igreja, ele perseguiu os obreiros da seara do Senhor. Mas o dia que o Senhor teve encontro com ele, a sentença, as coisas mudou na sua vida. Ele começou a ensinar para mim e para nós aqui nesta noite, que na oração, amados, é a oportunidade que nós temos ter uma experiência para falar com Deus. Pede a Deus os dons espirituais. Pede a Deus para nos usar no ministério da mensagem profética. Pede a Deus para que nos dê graça, que nos ensine a sermos um ganhador de alma, ganhador de vida para o reino dos céus. Quando a igreja está de joelho, clamando a Deus, buscando realmente a Deus, há convenções de alma, vidas vão sendo libertas da escravidão, vidas vão sendo libertas do mundo das drogas. Quando a igreja entra pelo caminho da oração, Jesus vai libertando, Jesus vai transformando. Quando o crente está de joelho, quando ele levanta, ele clama a Deus, Deus ouve, resolve o problema sobre a face da terra. Queridos, o povo está doente, e o povo está aguardando por mim e por você para clamar ao Senhor nosso Deus. E louva a Deus, porque o nosso pastor ouviu a voz de Deus e convocou os obreiros da igreja para esta vigília, para falar com o Senhor nosso Deus. O salmista Davi, no Salmo 113, e verso 4 até o verso 8, ele diz: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o
que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Oh, que coisa gloriosa! Você pode entender nesta noite o tamanho do Deus que estamos servindo. Eu estava fazendo uma pesquisa esta semana sobre a nossa vida como obreiros da seara do Senhor. E aquele autor estava ensinando, nós obreiros amados, temos que ser que nem as abelhas, trabalhar em conjunto, trabalhar junto com o nosso pastor, junto com o ministério, que trabalhando juntos, nós vencemos a batalha. E o Senhor, naquela oportunidade, quando eu estava no volante do carro, meditando neste assunto, o Espírito Santo do Senhor me trouxe a lembrança. Um acidente que aconteceu há mais de uns 30 anos em Itajá. Um senhor ali proximidade a mais do Rio Corrente, quando foi atacado por um enxame de abelha, e não pôde se livrar, e elas conseguiram levar aquele senhor à eternidade, à sepultura. O que o Senhor quer dizer com isto nesta noite? Se nós obreiros, a igreja, a noiva do Cordeiro, colocar o ombro debaixo da carga, a boca no pó, o joelho no pó e começar a clamar a Deus, o Senhor vai abrir as portas da salvação. As clínicas, amados, que vive internando alguém porque é usuário, Jesus vai libertar. Jesus vai salvar presidiários. Porque o Deus que estamos clamando, o salmista Davi expressou. Olha o tamanho do Deus que nós estamos clamando aqui nesta noite. Que é lá do alto dos céus, ele assentado, ele se curva para ver a sua igreja sobre a face da terra. Olha quanto este Deus é poderoso. Ele está aguardando, amados, eu e você levantar o nosso clamor a Ele. Levantar o nosso clamor a Ele pelas madrugadas, nas caladas da noite. Colocar a população de Caçu e município na presença do Senhor. Dizer para Deus, eu quero esta vida, Senhor, aqui na tua casa. Para a família, ele está desprezado. Para a autoridade, ele não tem mais jeito, ó Pai. Mas de acordo com o que diz a Escritura da Bíblia Sagrada, o Senhor vai trazer, vai libertar e vai colocar no meio dos príncipes. Através da oração na igreja, dos que creem, estiver com a boca no pó. Começa a apresentar estas vidas a Jesus. Começa a apresentar, amados, as lideranças políticas do nosso país que tem que se corrompido tanto. Deus vai mudar o pulso da história. Deus está esperando o clamor da igreja sobre a face da terra. No passado, quando a igreja era mais perseguida, ela tinha mais prazer de adorar a Deus. No passado, Paulo estava sendo perseguido, arrastado pelas ruas de Roma. Foi preso, mas mesmo lá dentro da prisão, ele olhou para o seu companheiro e disse: Moncila, você está triste porque está apanhado, machucado, o corpo todo ferido. Eu não estou não, meu Paulo. Eu também não estou não. Então vamos começar a cantar. Não estamos dando força para orar, mas vamos começar a cantar. Vamos adorar a Deus. E aquele exército foi tremeu naquele instante, porque Deus ouviu o seu louvor e Deus manifestou a sua glória naquele lugar. E Deus não quer fazer diferente aqui nesta cidade, amados. Me traz a lembrança nesta noite para encerrar, amados. Congregava na igreja de Itarumã em 79, quando o pastor, a igreja passando por prova, por dificuldade. O irmão Jesus lembra da época que a igreja estava sofrendo.
Deus falou com o pastor naquela hora: convoca a igreja para oração. Fez como diz o pastor Adilson, convocou a igreja dos obreiros para oração. Querido, quando a igreja começou a orar, os obreiros começaram a orar, colocou o homem debaixo da carga com o pastor. Fez com uma palavra que foi ministrada nesta noite, que Arão e Ur pegou o braço de Moisés e ergueu. Deus começou a manifestar a sua glória. E coisas tremendas começaram a acontecer naquela cidade. Se a igreja começar a orar, o inferno vai se revoltar, mas Deus vai estar na frente no comando. Deus vai dar vitória. Alguém ali usado pelo inimigo quis calar a igreja, quis amordaçar a igreja do Cordeiro. Quando a igreja estava de joelho orando, falando com Deus, era menino, eu lembro. Um cidadão num carro, não, Opala velho, veio doido. Eu vou acabar com este culto dos crentes. E quando ele veio com aquela Opala doida para entrar, quando ele chegou próximo à igreja, a igreja dava glória a Deus. Jesus batizava crente com o Espírito Santo, crente falava em mistério com Deus. Aquele carro não teve condições de tocar para frente, amados. Ele engatou uma ré, o carro não desligou, não, ele engatou uma ré, voltou doido para trás. Mas quando ele ia para frente, a mão do Todo-Poderoso estava no comando. Queridos, Deus vai dar vitória à igreja, aos obreiros, ao nosso pastor aqui nesta cidade. Deus vai mudar o pulso desta história, porque Ele tem prometido à igreja, que a igreja de Caçu será um celeiro, para enviar obreiros para a obra dEle, para a seara dEle. Eu creio nestas promessas gloriosas. Depende de mim, depende de você. Vamos colocar a nossa boca no pó e vamos começar a falar com Deus. Que Deus em Cristo os abençoe, amados. Quando eu rogando as orações da igreja em meu favor, em favor da minha família, do meu trabalho, que daqui a pouco nós estamos saindo numa viagem que já fomos requisitados, mas que Deus possa continuar nos aguardando. Que Deus abençoe toda a igreja, que Deus abençoe o nosso pastor.